Bora começar? Então Ó, tá. Vou compartilhar aqui. vamos nos apresentar primeiro, antes de apresentar, assim você vê todo mundo. Tá bom, boa, boa, boa. Então, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. É sempre bom quando a gente faz uma live para compartilhar boas notícias, e eu estou muito feliz, em estar aqui junto com a minha colega Sol, para divulgar a segunda edição do nosso concurso Educador Inovador. Né? A gente tem muito carinho, por essa iniciativa da Zoom. Para quem não me conhece, eu sou a Renata Violante, atualmente diretora, do time de pesquisa e desenvolvimento e uma das idealizadoras da Jornada Z. E estou aqui com a Sol. Ela é a mãe da Jornada Z, é a mãe, tá? A mãe e a cuidadora da Jornada Z, que eu tenho muito carinho. E estou aqui com a Sol. Vai, Sol, tá com você. Bom, pessoal, eu sou consultora pedagógica, já trabalho com a Zoom desde 2019, já fiz várias coisas, já trabalhei com a Renata. Hoje eu estou trabalhando com a Silvia, que está aqui, que é gestora de marketing, e para mim, como fiz junto com a Renata o prêmio ano passado, e estou tendo a oportunidade e a honra de estar com vocês novamente. Maravilhoso poder conhecer outros professores desse nosso Brasil, que é tão diverso, mas é tão apaixonante, tá? Então, nós estamos juntos nessa. O prêmio hoje está debaixo da área do marketing. A gente está aqui com a Silvia e com a Karina, tá ok? Ambas do marketing também, que vão o tempo todo estar trabalhando conosco no prêmio. Elas que organizam absolutamente tudo, né, Renata? Isso Então, eu aí. vou compartilhar aqui nossa apresentação. Deixa eu lembrar do som. Bom, pessoal, olha que logotipo maravilhoso. A gente está com um novo design esse ano para o prêmio. Aqui nós duas, já nos apresentamos. Bom, eu vou começar apresentando para vocês o vídeo vencedor do ano passado, ok? Dentre o material que vocês vão nos enviar, um deles é um vídeo de no máximo um minuto e meio. A gente está aqui com a professora Cláudia, que está novamente interessada em fazer a aplicação esse ano. Então, para vocês entenderem, eu acho que a gente tem que começar desmistificando, né? Para vocês entenderem quanto é simples o material que vocês têm que enviar, tá bom, gente? Não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? A gente vai falar bastante sobre ele, mas vou começar apresentando aqui. Olá, sou Cláudia Flores, professora de Educação Tecnológica na Escola Nossa Senhora do Horto, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Inspirada nos encontros da Unidade Matéria e Energia, desenvolvi um projeto com os alunos do sexto ano sobre o manejo de resíduos sólidos na cidade. Uruguaiana não possui coleta seletiva nem aterro sanitário. Todo lixo é transportado a mais de 250 quilômetros de distância, gerando altos custos. Nossa cidade, grande produtora de arroz, enfrenta problemas com o acúmulo de casca de arroz, que poderia ser aproveitada para a geração de energia e como insumos para diversas indústrias. Os alunos, motivados pelo impacto ambiental e econômico do problema, realizaram pesquisas, entrevistas e visitas para estruturar o projeto. Com encontros semanais e comunicação por um grupo de WhatsApp, a turma elaborou uma apresentação propondo 4 soluções: implementação de coleta seletiva, criação de um aterro sanitário, instalação de uma composteira municipal e construção de uma usina termoelétrica que use casca de arroz como combustível. O projeto foi apresentado em uma mostra de ciências e obteve visibilidade, tendo recebido convite para divulgação em uma rádio local e na Câmara de Vereadores. Essas propostas visam um manejo mais sustentável e eficiente dos resíduos em Uruguaiana. Muito bem. Ela terminou o vídeo, pessoal, com uma... Ela deixou um QR Code que dá acesso ao projeto dela, ok? A documentação pedagógica dela. Bom, vocês vão perguntar para mim e para a Renata por que é que a Zoom está lançando um prêmio com as escolas que são parceiras, uma vez que nós temos tantas... tem alguém com o microfone aberto, é isso? Hein, pessoal? Já fechei, Por Sol. Pode favor. seguir. Já fechei, Tá. pode seguir. Ok.
Então, vocês vão perguntar por que a gente está fazendo esse prêmio, na realidade, pessoal, uma vez que nós temos tantos prêmios aí que para professores. É porque nós somos uma empresa que reúne um número imenso de escolas por esse país, e cada um dos educadores trabalha no seu nicho dentro do seu muro, mas muitas vezes não tem oportunidade de compartilhar suas práticas fora, né? Não acha que aquilo que está fazendo faz a diferença. Nós temos aí inúmeros professores trabalhando em cima do nosso material, tendo ideias valiosas, fazendo projetos, saindo fora da caixa, com ideias maravilhosas e que fica guardado dentro da sua própria escola. Muitas vezes não compartilham nem na própria cidade, né? Quando muito, a gente faz uma mostra do conhecimento, uma feira de ciências, e mostra para a nossa comunidade, para os pais e para as outras séries. Então, a nossa ideia, enquanto empresa que acolhe um número grande de escolas de diferentes realidades pelo nosso país, é promover a troca, a colaboração entre esses professores e dar oportunidade que vocês ultrapassem os muros, ultrapassem a cidade, né? Que aí consigam contaminar outros colegas com o bichinho inovador que vocês estão aplicando, né? Porque quando a gente compartilha, sempre a gente acaba encantando outras pessoas. Outro professor pode dizer: nossa, não tinha nem pensado, né? No caso aí, por exemplo, da Cláudia, ela é de Uruguaiana, que é uma cidade cuja economia está muito baseada aí na agricultura do arroz, e é uma cidade que isso gera muito resíduo, a casca do arroz, uma cidade que não tem nem aterro sanitário e nem coleta seletiva de lixo, né? E as crianças, os alunos dela foram perceber isso no entorno e foram buscar uma solução a partir do que aprenderam na Jornada Z. Cláudia, você quer contar um pouquinho para nós? Eu acho que eu vou parar. Você consegue abrir seu microfone e contar para nós um pouquinho como é que você se inspirou? Sim. Bom, como tu já ressaltaste, foi a partir de um dos encontros da jornada, no qual eu comentei que todo o lixo que eles produziam diariamente, que iria para a lixeira, e depois o caminhão recolhia, não ficava na nossa cidade, ele era transportado, e esse transporte gerava altos custos, e esse dinheiro poderia ser empregado em outras frentes, né? E eles ficaram indignados com isso, então aprofundaram, perguntaram para os pais, e aí gerou assim uma indignação que eu achei interessante fomentar. E aí a gente começou, né, a ver as outras possibilidades, e nos encontros seguintes a gente continuou falando sobre isso. E, bom, tu sabe que eu não pretendia jamais inscrever projeto, eu nem pretendia ter essa visibilidade. A orientadora, na época, a Júlia, que tomou conhecimento do projeto e disse: Cláudia, está muito bom. Eu disse: mas isso a gente faz todo ano aqui. É uma coisa cotidiana, a gente faz todo ano na nossa Ortotec, tenta resolver algum problema da cidade, né? Mas ela disse que era muito bom, e bom, enfim, inscrevemos, passamos na primeira fase e conseguimos esse prêmio maravilhoso. E gostaria, inclusive, de falar para vocês, a usina termoelétrica vai sair na nossa cidade, ganhou visibilidade, a gente foi para a Câmara de Vereadores, a gente foi para a rádio, teve um movimento e realmente o projeto está pronto, eu acho que está em licitação, vai sair, graças a Deus. Parabéns, tá vendo, Cláudia, como é importante a gente ter a coragem, né? E é uma parceria mesmo, a gente, é uma parceria entre a Zoom e a escola, né? É o empoderamento de ambas as partes aí. Obrigada, Cláudia, por compartilhar. Bom, gente, então essa é a ideia, que a gente reconheça as pessoas, os professores que trabalham com o nosso material, que se destacam tendo ideias diferentes, ideias disruptivas, mas que se inspirem nos projetos da Jornada Z. Rê, quer falar mais alguma coisa? Tudo bem, pode ir indo. Tá.
Bom, gente, quais são os objetivos deste projeto? Então, é super importante agora, porque são os pilares que nós vamos observar ao fazer a avaliação. Então, o primeiro deles é identificar projetos, 10 projetos de todos que nós recebermos, que estejam ligados à BNCC. Tanto as habilidades referentes às competências das gerais, as 10 competências, das 4 grandes áreas do conhecimento, assim como as habilidades referentes à BNCC de computação. Então, assim, não é para a gente reinventar um tema, um assunto, é para nós trabalharmos em cima do nosso currículo, aquilo que a escola já prevê para dar conta das habilidades exigidas da BNCC, tá bom? Então, não precisa pensar numa alguma coisa que seja muito fora do contexto, né? Muito pelo contrário, é a gente aproveitar as habilidades que a gente precisa desenvolver e trabalhar com o projeto, assim como são os projetos da Jornada Z. Então, é isso, vocês vão precisar elencar quais são as habilidades que vocês estão trabalhando de quais áreas do conhecimento, ok? O outro objetivo, pessoal, Espera é só um a minuto, gente... só um minuto. Desculpa, Rê. É legal a gente ir tentando juntar com o exemplo que a gente viu da Cláudia, né? Então, assim, ela tinha um objetivo claro que surgiu de uma pergunta dos estudantes para a resolução de um problema. Então, é sempre importante deixar essa costura bem clara, né? Da onde veio a inspiração. Então, ela contou, a gente fez uma aula do sexto ano e a partir dessa aula, do material da Zoom, surgiu esse questionamento que virou uma pergunta e que ela norteou todo o objetivo aí do projeto dela, tá? Então, isso essa sequência, essa linha estrutural é importante vocês terem clareza quando vocês forem pensar aí no projeto de vocês. Segue só. Ela se baseou na matéria energia, né? A partir dessa aula foi que os meninos fizeram as perguntas. Muito, muito legal, Rê. Bom, gente, o outro objetivo é que é um projeto que integra a tecnologia, claro, porque nós somos uma empresa que trabalha com robótica e com tecnologia. Embora a tecnologia na Jornada Z, ela seja um meio, né? Ela não é um fim em si mesmo, ok? A gente utiliza a tecnologia para criar os protótipos, para programar, para que a gente consiga resolver um problema, né? Então, não adianta a gente apresentar um projeto que só trabalha com a tecnologia pela tecnologia, tá? A gente precisa ter esses três pilares imbricados, né? A pedagogia são as estratégias e metodologias que a gente utilizou enquanto professor para dar conta desse projeto, que tem que ser uma pedagogia que utiliza as metodologias ativas para colocar o estudante no centro do processo, né? Ele precisa ser o protagonista da história, né? É ele que tem que fazer as perguntas. O professor pode até trazer uma pergunta norteadora, mas a partir daí, das pesquisas, do estudo do meio, das entrevistas, os alunos vão desmembrar essa pergunta em tantas outras, né? E é ele que vai buscar todas as possibilidades. E, por fim, o que a gente já falou anteriormente, o conteúdo, gente. Não é para eu reinventar a roda, é para eu trabalhar dentro do conteúdo que já está previsto dentro daquela série, daquele ano e assim por diante. Outra coisa super importante, precisa estar inspirado na Jornada Z, pessoal. Não precisa ser totalmente inspirado, quer dizer, pode ser, por exemplo, eu usei uma tecnologia da Jornada Z, usei um robô, eu usei uma programação que eu aprendi lá, eu usei a plaquinha microbit, enfim, ou eu peguei a partir do tema, ou eu usei uma metodologia que eu aprendi lá, não precisa ser os 3 itens da jornada aqui, ok? Mas vocês têm que deixar claro onde vocês se inspiraram. Vocês lembrarem do vídeo da Cláudia, ela começa falando da inspiração dela, da onde veio, de que aula foi da Jornada Z, ok? Isso precisa ficar claro quando vocês descreverem o projeto. Vou deixar alguns Outro... outros exemplos, só um minutinho. Então, olha, Oba! a gente tem o nosso segundo colocado, né, do prêmio,
foi uma escola que se inspirou no projeto que a gente tem no 4º ano, que chama Tempos Ancestrais. Como o colégio é um colégio do Maranhão, e eles têm um número grande de aldeias indígenas, né, com os povos originários, eles fizeram um trabalho de intercâmbio e convívio com uma aldeia que chama Sardinha, se não me falha a memória, aonde eles foram fazendo trocas, onde os meninos deram aulas de como eles aprendem e aprenderam coisas com os professores da escola, enfim, e que veio desses tempos ancestrais. O nosso terceiro colocado é um projeto de educação infantil, com as crianças de 4 anos, a gente trabalha com animais selvagens, e as crianças estavam muito interessadas nas capivaras. E aí eles começaram a estudar as capivaras, e aí atrás do colégio tem um rio onde ficam algumas Rio capivaras, e Capiberibe, né, Rê? isso, Rio isso Capiberibe, mobilizou que eles fossem conhecer o rio, e no material da jornada da educação infantil tem uma ficha que chama Brincando em Casa. E foi a partir da ficha Brincando em Casa que eles foram construindo brincadeiras para fazer com os pais e as crianças em casa. Então, é esse o link que vocês, né, que nos ajudam a entender também o projeto. Então, veja, esse da capivara não tem nada a ver com os animais selvagens que estão lá, mas ela foi dizendo que foi isso que foi. Ao ver os animais selvagens, eles começaram a olhar para a capivara que estava ali e falar, mas ela é um animal selvagem? E dali começou todo um estudo do seu contexto, né, da sua comunidade. E eu acho que isso é legal nos 3 projetos. Os 3 projetos olharam muito para o seu entorno, em então torno. acho que isso é uma dica importante também. Importante. Pessoal, a gente deixou depois no último slide, eu deixei um QR Code para vocês terem acesso à playlist com os 10 vídeos, tá bom? Porque eu acho que dá para vocês darem uma olhada no que o pessoal fez o ano passado. A gente tem os 10 vencedores lá à disposição. Muito bem. E por último, e não menos importante, gente, esse projeto precisa estar relacionado aos objetivos do desenvolvimento sustentável, ok? Pelo menos a um deles. Assim como a gente disponibilizou os ODS e nos preocupamos com eles ao elaborar os projetos da Jornada Z. Minimamente, pessoal, a gente tem que cobrir o objetivo 4, o ODS 4, que é educação de qualidade. Quando eu faço um projeto, que eu olho no meu entorno, a partir de tudo que meu aluno aprendeu, a gente vai olhar para fora, ver de que maneira tudo aquilo que a gente pesquisou, experimentou, a gente pode utilizar para melhorar o nosso entorno, para resolver problemas da nossa comunidade. Espetacular, eu já estou cobrindo aí o ODS 4, que é educação de qualidade. Tá bom? Lembrando que o projeto ele pode ser só com uma turma, ele pode ser, a minha escola tem, sei lá, 4 turmas de 6º ano e eu dou aula nos 4, eu posso trabalhar com as 4 turmas, eu posso trabalhar com um projeto que seja multisseriado, né? Eu sou professora do 6º e do 7º, e aí a gente pegou, eu tive uma ideia, tem algum problema que está próximo que cobriria o material, o conteúdo das duas séries, e eu juntar. Existem todas as possibilidades, ok, gente? Não existe aí uma estrutura, tem que ser só com uma turma, com um grupo só. Tem que ser o projeto que vocês façam, precisam estar só cumprindo esses 4 objetivos que a gente colocou aqui, tá? E na hora do prêmio também, tanto faz qual é o segmento. Todos vão passar pelo mesmo crivo, pela mesma avaliação. Então, não é que nós vamos ter um prêmio para a educação infantil, outro para fundamental nos iniciais, outro para fundamental nos finais. É um prêmio só a partir das mais diversas idades, tá? Só precisa cumprir os requisitos que a gente tem aqui e que a gente ainda vai esmiuçar mais para vocês. Bom, pergunta que não quer calar. Quem pode participar? Só professores, gente.
E assim, se é um projeto que eu fiz, eu capitaneei o projeto, mas eu tenho outros colegas comigo, porque a gente usou um tema transversal, que cabia eu chamar um outro colega para estar comigo, né? Ou eu fiz multidisciplinar, interdisciplinar. O professor que se inscrever é aquele que vai receber o prêmio, ok, gente? Só tem espaço para um professor por inscrição, tá? Mas só os professores das nossas escolas é que podem fazer a aplicação. Escolas que têm a jornada Z, que estão no segundo ano de implementação. Por quê? Gente, porque começamos o ano agora, né? Se é o primeiro ano, não deu tempo nem de conhecer a jornada Z, de aplicar, para se inspirar, para fazer um projeto que ultrapasse aí aquilo que está proposto na jornada Z. Só por causa disso, tá ok? É a jornada Z, porque a jornada Z é que propõe trabalho com projetos e a gente faz toda uma preparação dos professores e dos estudantes a partir dessa proposta, tá? Os projetos podem ter sido realizados em 2025 ou terem início agora, a partir de fevereiro, mas eles precisam terminar em agosto de 2026. Por que Solange não pode terminar em novembro? Porque vocês têm que entregar, e a gente já vai falar do cronograma, vocês têm que entregar as evidências do projeto até o final, até meados de setembro. Então, tem que terminar em agosto para que vocês tenham todas as evidências para fazer a publicação, fazer a descrição e também preparar o vídeo, ok? Nos segmentos onde a jornada Z cobre educação infantil, fundamental anos iniciais ou fundamental anos finais, tá? Gente, não tem limite. Se a escola tem 2 professores, um no infantil e outro no fundamental, seja qual seja os anos finais ou iniciais, não tem problema, ok? Pode fazer mais de uma inscrição por escola, sem problema algum, tá? Desde que tenha um projeto que cumpra todos esses pré-requisitos. E o professor não pode decidir sozinho, gente. Ele tem que ser apoiado ou indicado pela gestão da instituição. Então, se você está aqui nos ouvindo, gostou, achou que o que você está fazendo cabe, você bate na porta do seu coordenador, do seu diretor, do seu parceiro aí que te acompanha e pergunta: olha, a Zoom está fazendo um projeto. Eles sabem porque a gente está enviando bastante comunicação, mas precisa ter o apoio da instituição, ok? Porque é um projeto que você está fazendo, embora seja você, professor, com as ideias, mas é um projeto que você está fazendo dentro da escola. E a gente ainda tem aí um outro detalhe, gente. A escola precisa estar kit com a parte financeira com a Zoom, ok? É motivo de desclassificação. Se não cumprir nenhum dos objetivos anteriores, esses que estão descritos aqui, e a parte financeira também, ok? Então, se você quer participar, não tem importância até a data de fazer a aplicação, porque a gente é um dos itens que a gente vai validar, precisa estar ok. Esqueci alguma coisa, Renata? Não, perfeito. Falou, cobriu Perfeito? tudo. Ok. Muito bem, então vamos lá, gente. As inscrições. No dia 5 de março, nós disponibilizamos numa landing page um formulário de interesse, onde vocês vão ter que colocar. É bem simples, gente. É só dizer: olha, eu tenho interesse em participar, ok? Esse formulário simples, ele vai pedir seus dados, e o dado o que é, gente? Nome, e-mail e contato de celular. Então, vai precisar dos dados do professor, esses 3, dos dados da escola, o nome da escola, o estado, né? E as informações do gestor responsável também. Gente, o gestor responsável, que a gente pensa que cada escola tem uma estrutura. Tem escola que tem coordenador e orientador, tem escola que é um coordenador para a escola toda, tem escola que só tem diretor. É a pessoa para quem você, professor, responde, é o seu parceiro, é o que vai te apoiar, né? Seria o que faz o pedagógico junto com você, ok? É importante que o nome dessa pessoa esteja ok e o telefone também. Gente, prestem atenção na escrita do e-mail e
no celular, porque é o nosso meio de comunicação. A gente tem, enquanto Zoom, os dados da escola, né? Mas a gente não tem os dados dos professores. Então, para que a gente possa conversar com vocês, colocar vocês num grupo ou enviar o e-mail, a gente precisa desses dados, ok. Estou falando porque o ano passado a gente teve algumas. Às vezes, na hora de digitar, eu não presto atenção, engulo uma letra e depois a gente não consegue comunicação, tá? Então, olha só, essas inscrições, o formulário de interesse está disponível já desde o dia 5 até o dia 30 de abril. Gente, nós temos hoje é dia 10, nós temos 1 mês e 20 dias, 50 dias corridos para você abrir esse formulário e preencher. Você vai ter que colocar um título para o projeto e dizer que série que você vai trabalhar. Gente, esse título não precisa ser o título definitivo, ok? Esse é só uma intenção de participação, tá? Então, se eu ainda não pensou no título, diga lá o que é o tema. Pode ser só um tema, pode ser. Coloque em alguma coisa que pode ser revista depois, tá ok? Mas é importante que esse campo seja preenchido. Vamos receber isso no dia 30/4. Eu, a Renata, a Silvia e a Karina vamos olhar, ver se cumpre aqueles objetivos que a gente determinou. No dia 15 de maio, 15 dias depois, nós vamos enviar por e-mail para vocês os que foram selecionados para a segunda fase, ok? Aí é que a gente vai disponibilizar, a partir do dia 20 de maio, um formulário mais completo, para que vocês vão descrevendo para a gente tudo aquilo que é nosso objetivo. Nós vamos perguntar quais são os objetivos do desenvolvimento sustentável que você usou, quais são as habilidades, qual o tipo de estratégia e metodologia que você usou. Então, nós temos várias perguntas para você preencher. E vocês precisam enviar também um link nesse formulário de um vídeo, como esse que a gente mostrou da Cláudia, e que vocês terão oportunidade de assistir aos outros, né, aos 10 que foram vencedores do prêmio de 2024, de no máximo 1 minuto e 30. A gente passou de 1 minuto e 30, já está desclassificado. Pode ser menos? Pode, mas eu vou dizer para vocês, aproveitem esse tempo que vocês têm. Você tem que começar o vídeo se apresentando, como a Cláudia fez, de maneira rápida, mas que vocês digam de qual é a escola, de qual é o estado, porque esse vídeo vai ser divulgado, gente, só entre a nossa comunidade. Eles estão lá no YouTube da Zoom, mas eles estão como não listados, ok? Prestar atenção se a gente vai colocar alunos trabalhando nesse vídeo, que a gente cuide de que esses alunos tenham dado para a escola o direito de imagem. Não serve só aquele que a gente tem na matrícula, tá bom? Porque a matrícula, quando o pai assina, que faz parte, é para a gente usar para dentro da escola. Aqui a gente está com a empresa terceira, pessoal. Então, é importante que a gente tenha com aquelas crianças, tome cuidado, que sejam crianças que possam, e adolescentes que possam ser mostrados, ok? Que a escola esteja coberta nesse aspecto, tá? Embora esses vídeos não fiquem como listados, e aí é uma divulgação só interna, mas mesmo assim, ok? Tá online, né? Muito bem, aí vocês vão ter do dia 20 de maio, olha só, gente, até o dia 16 de setembro, vocês têm junho, olha, 10 dias em maio, tem junho, julho, tudo bem, julho é férias, né, na maioria das escolas, agosto inteiro, que é um mês enorme, e metade de setembro. Então, a gente tem bastante tempo para recolher evidências. Gente, não desfaçam das evidências. Uma coisa impressionante que professor esquece é guardar, fazer um portfólio daquele trabalho que a gente está desenvolvendo. Então, guardem os projetos, fotos do processo, é super importante, gente. Muitas vezes, muito mais do que o produto final, são as fotos do processo, vídeos do processo das crianças trabalhando, vídeo do processo do que eles estão produzindo. Fomos fazer uma visita, tem o estudo do meio, que a gente, então, tenha todas essas evidências. Quanto mais evidências nós tivermos, melhor a gente vai poder se expressar, criar o vídeo e ter aí maneira de apresentar o nosso projeto, ok? Gente, se vocês tiverem dúvida, vão perguntando no chat para a Renata, tá? Olha que bonitinho, aqui está o processo, tá bom, gente? Então, 5 de março, a gente divulgou o regulamento, também está na landing page. Vocês abram, baixem um PDF, que tem tudo super explicado, tá bom?
Aí, no mesmo dia 5, também, quando a gente divulgou, já disponibilizamos esse formulário de intenção. Hoje estamos a live. Até o dia 30 de abril, gente, tem abril todo, mais 20 dias de março, para vocês abrirem e fazerem o preenchimento daquele formulário da primeira fase, ok? Que é simples, são simples dados, tá? No dia 5 de maio, nós vamos, nessa mesma landing page, nós vamos colocar a rubrica completa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as rubricas, de que maneira nós vamos avaliar, mas vocês sabem que a rubrica é um tipo de avaliação formativa, onde a pessoa que vai ser avaliada tem que ter acesso antes. Então, dia 5 de maio, vocês vão ter acesso a item por item do que os avaliadores vão olhar para julgar o trabalho de vocês, ok? Muito bem. Dia 15 de maio, nós vamos divulgar para vocês por e-mail os que foram selecionados para a segunda fase. Aí, dia 20 de maio, retomando, vamos abrir na mesma landing page, vocês vão ter acesso ao formulário detalhado, onde vocês vão fazer a entrega do vídeo. E aí, gente, no dia 18, vocês vão ter a oportunidade de conhecer os avaliadores. Então, nós vamos trazer os 3 avaliadores, já vou mostrar quem são. Vocês vão ter a oportunidade de conversar com eles vão contar para vocês um pouquinho, a rubrica vocês já conhecem, mas um pouquinho do que eles vão olhar, de que maneira eles pensam, e vocês vão poder tirar dúvidas com eles, tá bom? Dia 16 de setembro, quase um mês depois da apresentação dos avaliadores, aí nós encerramos a segunda fase, ok? E aí nós vamos, então, passar esse material que vocês nos entregaram para os avaliadores, tanto o questionário respondido quanto o vídeo, e aí eles vão fazer a avaliação. Cada um deles vai ver um item diferente que a gente já vai conversar. E na véspera do Dia dos Professores, como comemoração, nós vamos fazer uma live para divulgar os vencedores, gente. E aí a gente coloca a boca no trombone, a gente vai divulgar em todas as redes sociais. Daí para frente, os 10 vencedores vão estar bastante movimentados aí pela Zoom, ok? Muito bem. Esses são os jurados, são diferentes dos jurados do ano passado. São pessoas, todas pessoas com os 2 pés na escola que estiveram um bom tempo. A Joyce Lopes Leite, ela trabalhou como diretora de tecnologia de uma grande escola em São Paulo por mais de 10 anos. Ela é doutora em educação pela PUC São Paulo, um programa da PUC muito interessante. Ela é pesquisadora, consultora em educação, liderou vários projetos de STEAM, liderou o TEDx dentro da escola que ela trabalhou, entende bastante de robótica, de formação de professores. Ela é organizadora de um livro sobre inteligência artificial dos colegas dela da PUC. Ela é pesquisadora e convidada da Unesp, em São José dos Campos, membro do Comitê de Educação do I2AI, e diretora de modalidades educacionais na Secretaria de Educação de São Paulo, tá? A Márcia Azevedo Coelho é uma pessoa encantadora, espetacular. A primeira formação dela é em letras. Ela faz um trabalho maravilhoso de literatura e inteligência artificial. Vocês sabem que quanto mais tecnologia nós temos, e a inteligência artificial está vindo de maneira galopante, mais humanos, né, e mais humanidade nós precisamos. Ela faz esse trabalho a partir da literatura. A Márcia é espetacular. Ela é pesquisadora, então, em inteligência artificial pelo Instituto de Matemática e Estatística da USP e da Cátedra Alfredo Bose, de Educação Básica, também da USP. É assessora pedagógica do Instituto Fernando Braudel de Economia Mundial. É docente de um curso bárbaro de Neuropsicopedagogia Aplicada à Educação da USP-Exalc, cofundadora do coletivo Educa Mais AI, pós-doutora em Percepção Pública de Ciência pela Unicamp e em Políticas Públicas de Leitura pela USP. É doutora e mestre em literatura brasileira, tá? E uma pessoa especialíssima. A Gislaine, gente, não menos importante que as outras, trabalha com criatividade. Ela é a responsável pedagógica da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Ela é
super validada pelo MIT, ela é a Creative Learning Fellowship do MIT Media Lab, né? Vocês sabem que a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa está ligada ao núcleo do MIT, né? Do Mitchell Resnick, do Jardim da Infância para Sempre, né? E do Léo Bird. Ela é pesquisadora de recursos educacionais abertos. Ela trabalhou durante muitos anos na Prefeitura de São Bernardo do Campo como professora. Ela é uma pessoa muito especial e extremamente criativa. Vocês vão ter a honra de conhecer essas 3 pessoas e serem avaliados por essas 3 pessoas, tá? Então, uma coisa importante que a Renata não vai me deixar esquecer, né, Renata? Nenhuma delas tem vínculo algum com a Zoom. Nenhuma delas nunca trabalhou com a Jornada Z, não conhece, desconhece, gente, nunca trabalharam, nunca prestaram serviço, então são pessoas extremamente isentas de julgamento, tá bom? Para que a gente tenha aí bastante fidedignidade na avaliação. Então, cada uma delas vai avaliar um item. A Joyce vai avaliar aprendizagem. A grosso modo, o que é que ela vai ver? Quais são os registros que vocês fizeram? Se teve entrevista, se fizeram estudo do meio, se vocês, quais são os exemplos de trabalhos de alunos? Precisa estar clara a sequência do processo do projeto, gente. Ao ler, tanto assistir ao vídeo quanto ao ler o que vocês escreveram lá no formulário, precisa estar claro para a gente de que maneira isso aconteceu, né? Que não pode estar faltando parte nenhuma. Quais são as evidências? Esses alunos precisam ter trabalhado de maneira colaborativa, né? Que a aprendizagem seja cooperativa, esse é um dos princípios da Zoom, dos projetos da Jornada Z, não é trabalho individual, né? E as metodologias e estratégias que foram utilizadas precisam ter colocado o estudante no centro do processo, tá? Impacto o que o meu projeto, como a Cláudia falou agora, gente, olha lá, vai sair a usina, que coisa espetacular, né? O quanto o meu projeto tem relação com o mundo ao redor onde os alunos estão. Assim, gente, pode ter relação só com a sala de aula, ok? Não tem problema. Se eu tenho um problema dentro do meu espaço, pode ser um problema no pátio da escola, pode ser um problema do quarteirão, pode ser um problema da cidade, desde que faça sentido para esses estudantes, tá bom? E que tenham feito pesquisa em diversas fontes. Quanto mais amplo a pesquisa, os espaços onde eu fui procurar, né? Mais rico é o projeto e mais rica a solução, né? Se teve discussões em grupo, que isso fique claro para nós, que se os alunos tiveram oportunidade de fazer uma tempestade de ideias, o projeto da Cláudia, a gente trouxe 4 soluções, né? Quais foram as questões, é super importante que isso fique descrito, qual foi a questão problematizadora e quais foram as questões filhotes a partir daí, e se essas soluções são aplicáveis ao contexto, gente, porque eu posso ter um problema, pensei numa solução que não vai resolver absolutamente nada, uma solução tão estratosférica, né, que jamais vai poder ser implementada, ok? Então, precisa ser passível de aplicação. Criatividade. Gente, aí o quanto a gente, enquanto professor, liberou os pensamentos dos alunos, se eles puderam ter um pensamento disruptivo, ideias originais, que tenham um pensamento não convencional, se as soluções são inovadoras para os desafios, né? Se os métodos para executar foram diferentes, tudo isso. E aí vocês vão receber nas rubricas item por item, cada uma desses 3 pilares aqui da avaliação, tá bom? Muito bem. O primeiro colocado, o educador, aquele professor, né, que é o professor da escola parceira da Zoom. Ele vai receber uma... Oi, só fala. um minutinho aqui. Temos uma pergunta, só um minuto Opa. aqui. Antes da gente começar a falar da premiação, acho que é o momento, se alguém tem alguma dúvida que ainda não entendeu, se quer saber de alguma coisa, acho que é esse momento. O Adolfo está perguntando aqui se as escolas que possuem laboratório do ZMaker podem utilizar as máquinas de fabricação digital, como a impressora 3D, para auxiliar o desenvolvimento dos projetos. Pode. Inclusive, no vídeo da playlist que a Karina disponibilizou aqui para vocês, olhem o vídeo do 3º lugar, mesmo com a educação infantil, eles fizeram animais usando a impressora 3D, para as crianças poderem criar jogos, etc. Então, quem tem
né, essa condição aí na sua escola de ter as máquinas de fabricação digital, podem sim, podem utilizar nos seus projetos. Temos mais alguma dúvida, gente? Tá, então antes da gente ir para a parte boa, que a gente vai falar um pouquinho da premiação, queria só lembrar que a jornada tem muitos, muitos projetos. Então, vou recapitular bem rapidinho, tá? A gente tem projetos na educação infantil, de pesquisa de bolinha de sabão, a gente tem os brinquedos da época dos meus avós, a gente tem animais selvagens, animais da fazenda, a gente tem animais da Amazônia, a gente tem contando histórias com uma Tata no primeiro e no segundo ano. A partir do terceiro ano, a gente tem fazendo som, a gente tem experimentando líquidos de densidades diferentes, a gente tem dos tempos ancestrais, até fui anotando aqui tudo. A gente tem reuso de água, a gente tem nos anos finais de inclusão, de meio ambiente, de monitoramento de biomas, enfim, ecomóveis. A gente tem muitos temas e projetos que podem ajudar vocês a se inspirarem e irem além do que está proposto ali. Então, não deixem de dar uma olhadinha na hora de planejar o projeto e no todo que a jornada está oferecendo para vocês verem o que mais se conecta, né, com o currículo de vocês e com alguma questão aí do entorno do colégio. É isso, Sol. E além dos que a gente tem impressos no material de 2026, tem outros projetos que estão no Mundo Z, não é? Sim, são todos esses que eu falei. Tá, ok. Todos esses. Estou falando do que está Ok. no Mundo Do que Z está e o que está fora do numa... material, isso. Tudo, Fora do estou material falando impresso. de um modo geral, tá bom? Ok, ok. Bom, gente, então vamos lá. O primeiro colocado, o professor, ele vai receber uma placa de reconhecimento para ele colocar no escritório dele, né? Placa de reconhecimento Educador Inovador 1, primeiro Zoom, ok? Gente, depois eu vou passar um vídeo e aí vocês vão ver porque a gente vai apresentar o que a Cláudia ganhou, tá bom? Vai ganhar um Kindle. Gente, eu uso demais. Todos os meus livros estão aqui. É bom que eles são pequenininho. Onde a gente for, põe na bolsa. Não precisa. Se você muitas vezes a Amazon faz várias ofertas, disponibiliza vários títulos gratuitos e é um preço mais razoável para a gente adquirir os livros do que o livro em papel. Embora eu goste muito do livro em papel também, mas eu acho o Kindle espetacular. Vão ganhar uma viagem internacional. Gente, nós vamos para Portugal, tá bom? Nós não, né? Que eu e a Renata não vamos, mas o professor vencedor, junto com aquele coordenador pedagógico, orientador, eu não sei que nome tem, tá bom? Mas aquele que ele elencou no primeiro, no interesse de participação, vai junto com o professor. Porque, claro, gente, nós não fazemos nada sozinhos, a gente precisa de muito apoio, não é? Então, sem dúvida, essa pessoa que nos apoia, que nos garante que a gente tenha boas ideias e consiga colocá-las em prática, merece estar conosco. Então, vai da escola, vai o professor, a pessoa que o apoia, né? E aí o nome muda de escola para escola, e, claro, o orientador pedagógico da Zoom, gente, que também é um grande parceiro, como a Cláudia falou, né? Foi a nossa orientadora que disse: Cláudia, seu projeto é bárbaro, né? Porque é isso, gente, às vezes nós mesmos, como a gente não tem outra pessoa para nos validar, a gente só está dentro da própria casa, a gente nem sabe que aquilo o nosso projeto, as nossas ideias têm tanto valor, né? A viagem será em 2027, tá? Nós vamos para Portugal, comer bacalhau, tomar vinho do Porto, né? E visitar uma fábrica de ciência viva em Aveiro, que é um espaço fantástico de criatividade e inovação para professores e estudantes, tá? Nós vamos, enquanto Zoom, elaborar um e-book com as práticas de vocês, os 10
primeiros colocados terão o seu material disponibilizado em um e-book que a gente vai tirar ISBN. Nós vamos organizar, ajudar vocês a escreverem, né? Para que todos tenham aí a mesma estrutura, para que a gente tenha um material que possa ser compartilhado não só com as escolas da Zoom, que, claro, nós vamos distribuir para as 650 escolas que nós temos, mas nós também vamos distribuir para o Brasil todo, gente. Então, vocês e a escola de vocês terão a oportunidade de ter esse material divulgado pelo Brasil, tá? Com uma super editoração, com super cuidado aí que a nossa equipe de marketing faz, de maneira irrepreensível. Então, este é o prêmio do primeiro colocado, tá bom? Eu vou mostrar Deixa eu só aqui, falar gente. uma coisa, só um minuto. Essa fábrica Ciência Viva, gente, se vocês quiserem procurar nas redes sociais, vocês acham, e aí vocês vão entender um pouco de quanto disruptivo é esse espaço. Ela tem um convênio com a Universidade, né, de Aveiro. Ela tem um professor que lidera, é um professor de matemática, ele foi capa da revista Educação, que é o Pedro Pombo, e eles têm uma ideia de espaços que possam potencializar a aprendizagem. Então, essa fábrica, ela não tem só máquinas de fabricação digital, mas ela tem espaços para várias expressões e linguagens artísticas, teatro, música. É um projeto muito, muito interessante. Se vocês quiserem procurar nas redes sociais, está Fábrica Ciência Viva, tudo junto. Te passei no seu WhatsApp, você põe aí no chat, tá bom? Que eu passei ontem Tá para a bom. Silvia. Ok. Bom, pessoal, dando continuidade, então, eu vou colocar o vídeo e assim, na realidade, a escola, ela vai ganhar, e o professor vão ganhar um vídeo profissional do projeto, que será divulgado aí para a comunidade escolar, e a escola vai poder fazer com ele um merchandising, uma marketing enorme, um vídeo mais profissional de todas as ideias que foram desenvolvidas, tá bom? Então, nós vamos até lá, a escola de vocês, como a gente foi lá para Uruguaiana, e filmamos os alunos e a Cláudia, tá bom? E a Júlia também, que vocês vão ter oportunidade de conhecer, que é a orientadora educacional da Zoom, estava lá com a parceira da Cláudia o ano passado. Foi maravilhoso trabalhar esse projeto com a turma 61 no ano de 2024, pois nós conseguimos conectar vários conhecimentos, utilizar várias áreas do conhecimento também, nas quais a gente adentrou por muitos detalhes do gerenciamento dos resíduos orgânicos e inorgânicos na nossa cidade. Mergulharam nesse projeto, foram a campo, procuraram respostas e soluções para esses problemas. Através da unidade trabalhada Matéria e Energia, os alunos trabalharam um encontro chamado Misturador. A partir dali, a gente dividiu em 4 temas que os alunos precisavam pesquisar a respeito. E foi uma troca muito importante com a professora Cláudia e os alunos, que eu pude acompanhar em alguns momentos dentro de uma amostra. Também consegui visualizar a apresentação deles na rádio, porque eles foram convidados para apresentar esse processo de aprendizagem na rádio. Então, foi muito interessante eles terem esse contato com o projeto da Jornada Z, porque a partir dali eles conseguiram estudar e trazerem propostas inovadoras para a cidade de Uruguaiana. Através de uma aula que a gente teve, que foi sobre o misturador, a gente acabou se aprofundando um pouco mais no assunto e entrando no assunto de resíduos sólidos, que assim a gente acabou descobrindo o manejo de lixo aqui na nossa cidade de Uruguaiana. Aí a gente ficou indignado que a gente tem que pagar uma taxa muito alta para o lixo ele ser transportado para uma cidade que fica a 400 quilômetros daqui de Uruguaiana. E começou todo esse projeto com 4 soluções para a gente conseguir minimizar esses custos. E durante esse projeto, a gente entendeu
muitas coisas, a gente percebeu que a gente paga uma taxa simplesmente para transportar lixo para não poluir a nossa cidade. Então a gente achou muito errado. Então a gente propôs algumas soluções para nossa cidade. Então, eles conseguem comparar aquilo que eles vivenciam na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, com o que é apresentado nessa jornada. A partir daí, a gente consegue fazer muitas coisas muito interessantes, como esse projeto que foi realizado a partir de um desses encontros. A gente não teve nenhuma dificuldade, porque como a gente estava trabalhando em grupo de até 4 pessoas, ficou bem dividido as tarefas para fazer a maquete, as pesquisas e tudo mais. O projeto todo começou por causa dessa aula do misturador que a gente teve. Então, se a gente não tivesse essa aula, a gente não teria tido toda essa ideia de começar os projetos para evitar a poluição do meio ambiente e também dos resíduos sólidos urbanos. Usando essas 4 alternativas, como produzir uma composteira municipal, uma usina termoelétrica para a cidade, um aterro sanitário e usar a casca de arroz até na compostagem para criar um adubo, onde seria vendido para pequenos produtores para evitar o uso do adubo químico. Esse projeto foi muito maior do que a gente pensou, porque saiu de uma sala de aula de uma escola de Uruguaiana para ganhar um projeto nacional, entre vários estados a gente ganhou o primeiro lugar, então isso foi muito marcante pra gente, porque a gente se esforçou muito para chegar nesse nível. A gente resolveu se aprofundar mais no assunto, pesquisando, dando entrevistas, inclusive a gente foi parar até na rádio explicando sobre esse nosso projeto. E por causa desse projeto a gente também foi convidado para apresentar o nosso trabalho para a Câmara de Vereadores. Partiu de uma coisa bem pequena, que era a misturas homogêneas e heterogêneas, e a gente partiu para um projeto bem maior, que pôde abranger todos os resíduos sólidos da nossa cidade. Que emoção, né, pessoal? Muito bacana. Esses alunos não vão esquecer nunca. E aí, eu trouxe algumas fotos da viagem delas para Barcelona. Aqui elas na frente da Universidade da Catalunha, uma escola que a Júlia visitou, que elas visitaram, aquelas pousando na frente da Sagrada Família, né, um dos pontos altos turísticos de Barcelona, e a visita à escola. Cláudia, você quer falar um pouquinho sobre a viagem, daí para contar um pouquinho para o pessoal como foi? Gente, maravilhosa. A realidade que eu vislumbrei lá é algo assim. Agora, escutando a Renata comentando sobre essa fábrica Ciência Viva, veio alguns flashes na minha cabeça sobre essas escolas que eu visitei. São espaços de arte, mecânica, eletricidade, tecelagem. Os alunos ficam circulando e não são assim alunos do 6º ano que vão lá naquele espaço. Tem alunos do 6º, tem do 5º, tem do 4º, e eles se interessam por determinado experimento, eles pegam a ficha e eles fazem. A autonomia daquelas crianças é algo, desde pequenininhos. Então, foi uma experiência maravilhosa que a gente, assim, tenta, de alguma forma, replicar alguma coisa dentro da nossa realidade, porque a gente sabe, Uruguaiana é uma cidade do interior, as escolas são tradicionais, mas a gente tenta, né, pegar alguma coisa e modificar um pouquinho essa realidade, porque é necessário. É muito necessário para que os nossos alunos aqui do Brasil tenham uma chance de se equiparar, de concorrer com alunos dessa realidade que eu presenciei, que, pelo que me falaram lá em Barcelona, não são todas as escolas, é claro, são algumas escolas referência, outras escolas tradicionais como as nossas, mas nessas escolas, o que eu vislumbrei, crianças de 6 anos, numa sala de
manipulando uma serra elétrica, gente. Com todo o EPI, eu fiquei assim, ó, maravilhada, porque eu adoro isso, né? Sempre gostei dessas coisas, mas olha, uma experiência maravilhosa. Foi um presente da Zoom. Para mim, para as minhas colegas também, para a Kátia, para a Júlia. Ainda hoje eu digo para ela, Júlia, se não fosse o teu olhar, eu não teria essa oportunidade. E assim, eu agradeço a toda a equipe da Zoom também por essa oportunidade. Vou valorizar agora mais o meu trabalho, coisa que a gente realmente faz, mas não acha que é assim tão legal. Agora eu percebi que realmente tem uma contribuição e eu vou em frente. Agora eu fiquei mais motivada ainda. Estou muito feliz. Boa, boa. Olha lá, gente, já está aí, já está se preparando para essa outra edição do prêmio. Bom, gente, a escola do primeiro colocado vai receber uma placa. Aqui temos um educador inovador Zoom, porque, assim, na realidade, quem faz a mágica é o professor, né? Vai ganhar uma impressora 3D, o vídeo profissional como esse que eu acabei de mostrar, e, claro, vai ter o seu nome divulgado dentro desse e-book. Quando a gente contar a prática, nós vamos guardar um espaço do artigo também para a gente falar um pouco da história da escola, né? Então, antes de apresentar o projeto, a gente vai apresentar a escola. Então, também é uma oportunidade da escola poder fazer uma divulgação do quanto inovadora, né, do quanto preocupada com o seu entorno ela o quão protagonistas são seus estudantes e o quanto disruptivo é o seu professor, né? Então, tanto o professor quanto a escola vão receber, vão se sentir muito validados dentro desse e-book. A mesma coisa os estudantes que participaram, né, gente, do projeto. Muito bem, segundo e terceiro colocados ganham as mesmas coisas, só não ganham a placa e a viagem, tá bom? O Kindle também para o segundo e terceiro colocado professor, e a participação no e-book, e a escola ganha a impressora 3D. Do quarto ao 10º colocados vão ter o seu projeto divulgado também no e-book, tá bom, pessoal? Então, nós teremos um e-book com 10 práticas das diversas escolas, contemplando um pouco da história da escola também, além da estrutura do projeto. Canais de divulgação, pessoal, acompanhem o nosso YouTube, o nosso Instagram. E aqui, Concurso Educador Inovador é a landing page. Então, quem ainda não olhou, não baixou o regulamento, olha esse QR Code, vão lá. Esse PPT vai estar disponível assim que a gente terminar. O pessoal da Silvia vai publicar nessa landing page. Hoje a gente já tem lá o regulamento e o formulário de inscrição da fase 1, tá bom? Todas as informações estarão lá. E também os prêmios com todas as informações que eu acabei de passar aqui. Então, além dessa apresentação, também vai ter o vídeo da live para quem não pôde assistir. Tudo que a gente conversou aqui hoje vai estar disponível para que outras escolas e professores e vocês mesmos, se quiserem rever, tenham acesso. Ainda tem alguma dúvida? Eu gostaria que vocês, aqui neste QR Code, vocês vão ter acesso aos 10 vídeos, a playlist com os 10 vídeos ganhadores do prêmio 2024, tá? Para que vocês possam conhecer. A Karina deixou o link também aqui no chat. Bacana, ótimo. Ela já pôs aqui também. Boa. Então, guardem para que vocês tenham acesso depois, né, para vocês olharem um pouco. É isso que a Cláudia muito gentilmente compartilhou conosco, né? Foi uma oportunidade, ela não imaginou que fosse ganhar, que fosse ter tanto destaque, mas um trabalho de primeira linha, né, gente? E o quanto a gente precisa compartilhar aquilo que a gente faz, não só sermos reconhecidos, mas também que a gente possa encantar outros professores por esse Brasil afora, né? Alguma dúvida aqui?
Tem alguma coisa no Nada. chat? Não? Não, mas eu vou eu ser a chata, eu vou ter que ser a chata da vez, talvez com a Marlene. Gente, só lembrando que escolas que estão no primeiro ano de implementação serão bem-vindas no próximo prêmio, né? Neste prêmio agora de 2026, a escola precisa ter pelo menos 2 anos de Zoom, tá? Está no segundo ano, né? Está no segundo ano, Segundo ano. tá no segundo ano de Zoom. Tá bom? Se a escola acabou de fechar o contrato e esse é o primeiro ano, a gente espera vocês em 2028. Lembrando que o prêmio ele é bianual, tá? Então a gente está fazendo, a gente fez em 2024, a gente está fazendo agora em 2026, e aí a gente espera esse pessoal em 2028. Ok, eu vou parar de compartilhar. Eu acho que a gente pode chamar as duas outras pessoas. Então, aí, o Gabriel, e para contar um pouquinho de como foi, quer conversar? Gabriel, você está aí? Ô, Sol, nós estamos avançando no nosso horário, É? tá? A gente já estourou o nosso horário, ele pode falar, mas só estou avisando que Tá. a gente estourou. A ideia era a gente ter 1 hora aqui, a gente está estourandinho agora, Passamos 7 minutos. Mas acho que estamos só uma estourando, palavrinha. Tem uma outra sem professora problemas. também, vencedora, que está aqui conosco, não é? Tem a Ju. Ju, você está aí? A Ju está Oi, aqui, estão me ó. ouvindo? Sim, Então, vamos Ju. lá. Sim. Rapidão, então. Eu achei, assim, é uma oportunidade imensa, o que a gente pôde participar nesse tempo, né? E principalmente para a gente vivenciar, a gente se olhar, porque como educadora a gente quer transformar, a gente quer transformar o mundo, quer transformar essa juventude. E o material da Zoom, os projetos, a gente sempre vai lá, né, instigando as crianças. E como a Cláudia falou, e quando eu vi o vídeo da molecada lá, né, das crianças mostrando, fiquei indignado, né, de ver isso. E é esse, acho que, o objetivo que esse concurso de vocês promove aqui, né, nos nossos bastidores, é a gente colocar esse desafio para eles, para esses jovens, porque a gente é só um mediador, né? A gente é uma ferramentazinha lá, e é aquilo que vocês falam, né? Ele dentro do centro, né? Então, eles questionarem, eles irem atrás da solução, e esse concurso ele vem para isso. Eu vejo assim, é um desafio, é uma coisa que eu não esperava, né? A minha assessora ficou, Ju, participa, participa, você consegue, você tem ótimas ideias, faz isso. Eu falei, mas gente, né? É tão comum, a gente às vezes acha isso, né? Algo tão comum, mas quando vem essa devolutiva deles, né? Aí acho que esse é o maior reconhecimento. Lógico que, Nossa Senhora, né? Queremos ganhar aí o primeiro, o segundo, o terceiro, estar aí entre os 10 mais. Mas a vitória a gente tem no cotidiano. Então, isso é motivador. Então, nos motiva para que a gente faça isso melhor com eles. A Juliana fez um projeto muito legal, gente. A Juliana fez um projeto sobre as enchentes do Rio Capivari. E aí, pensando nesse problema que estava acontecendo na cidade dela, que foi um projeto bem bacana também. Inclusive, hoje tem pontos de alagamento aqui. Eles colocaram, a gente fez no projeto, né? A gente usou o pluviômetro, a gente usou o microbit, eles fizeram um projeto disso. A prefeitura colocou, final do ano passado, nas áreas de risco, um alerta sonoro, né? Aí eles falaram: olha, no meu bairro agora tem um alerta sonoro e a gente está recebendo o SMS da Defesa Civil. E hoje já começou de novo aí a enchente aqui na cidade, infelizmente. Muito bem. Parabéns. Obrigada, Juliana. Bom, o Gabriel estava dirigindo, gente. Eu acho que o Gabriel não está aqui, né? Porque ele Não estava tá. Tô aqui, ó. em trânsito. Cadê? Tá aí? Tô aqui. Então Eu já fale, cheguei, Gabriel. já entrei no computador. Gente, eu digo, foi uma experiência única, né? Passar o tempo que eu passei com o pessoal da Zoom. O que eu falo para todos os professores sempre, em todas as orientações que eu dou, é o seguinte: não existe grandiosidade financeira de um projeto vencedor, e sim a grandiosidade do impacto social que ele pode causar, né? Colégiozinho pequeno, projeto ali dedicado com poucas crianças, uma sala pequena,
e eu tive a honra de estar presente lá em São Caetano, com outras grandes pessoas, professores excelentes. Assim, foi uma experiência fantástica. A minha orientadora da época está aqui na transmissão, a Mayara. Não só, não obstante disso, a paixão pela Zoom e pelo trabalho que eu venho desempenhando há 9 anos é tão grande que hoje eu faço parte, né? Sou da casa. Então, assim, o que eu faço aos professores, trabalhem focados. Nós sempre observamos o que vocês fazem e o que nós fazemos sempre é tentar transformar o mundo um ano de cada vez, né? E a Zoom é o caminho certo para isso acontecer. Tudo bem. Quem quiser conhecer o projeto, assista o vídeo dele que está na playlist. Certo, Gabriel? Tudo bem. Renata, faça aí as vezes de dizer o tchau. Gente, então está lançado aí o concurso. Boa sorte para vocês. A gente quer muito receber os projetos, a gente quer muito ler coisas legais, diferentes. Enfim, então estamos aguardando. E é isso, orientadores, incentivem aí as escolas, professores, contagiem seus colegas, seus coordenadores, e vamos aí fazer a diferença e estamos aqui, querendo ver, né, Sol? Queremos Sem receber dúvida. tudo aí. Gente, Estamos super obrigada. animados para essa nova fase. Tudo bem, gente. Eu quero encantar. A gente trouxe 3 avaliadoras maravilhosas. Quero que elas saiam assim, ó, embasbacadas com esses professores magníficos que a gente tem aqui, tá bom? Um Eu beijo quero grande pra chorar de cada um. novo. Já chorei hoje de novo com o vídeo. Agora quero chorar mais ainda. Demais, Mandem né? os Maravilhoso. vídeos. É porque a gente, pessoal, quando trabalha assim numa empresa como a Renata, que é a luz do P&D, do mesmo jeito que vocês ficam felizes quando os alunos aprendem, ela fica enlouquecidamente tocada quando o trabalho que ela faz consegue reverberar e transformar em projetos e fazer o spin-off da escola. É isso. Fico arrepiada também. Que Deus abençoe todos vocês. Beijo grande, gente. Obrigada por tudo. Obrigada.